E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês os corintianos lá da Rádio Energia 97, Lelê, Mano, foram zoados, mas ao extremo. E vocês vão ver o que o Flamengo fez com esses corintianos ao vivo. Tá sensacional. E outra coisa, os palmeirenses, os são paulinos, santistas zoaram uma barbaridade. Tá muito bacana esse corte, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá da Rádio Energia 97 e olha só o que o Flamengo fez com os corintianos. Os mesmos estão enlouquecidos, ainda mais com aquele craque, aquele menino prodígio do Flamengo, 17 anos apenas, Lohan. Vamos acompanhar. Varela solta na direita com De La Cruz solta no meio com Lohan, lá vem eles, bola entre as pernas da zaga, Pedro faz a finta, escapou, bateu, é gol do Flamengo. Se ferrou. Houve um equívoco. E até que resistimos bastante pelo volume de jogo. O Carlos Miguel já veio e fez a defesa, vem Flamengo. Kaká entregou a paçoca, gol do Flamengo. Se ferrou. Houve um equívoco. De novo. Lohan, camisa 19. Saída de bola errada do Corinthians com o Kaká, tomaram a carteira dele, o Gerson, e aí carregou a bola, entregou pro garoto Lohan, perna canhota, cantinho, sem chance. Kaká foi pressionado pelo Lohan, pelo Gerson, se atrapalhou, e aí, lamentavelmente, o Flamengo amplia. 2 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Tivemos uma chance, 2. Não fizemos, e agora complicou os gringos. O placar do Estádio 97 informa. Para surpresa de 0 pessoas. E eu vou dizer uma coisa pra você, Lima. Pelos últimos resultados, pelo que tem acontecido lá no Ninho do Urubu, o Corinthians é amplo favorito hoje no Maracanã. Cheiro 2. Nem fede nem cheira, 0. Vamos lá, Corinthians. 2 minutos de bola rolando. Solta Corinthians até agora no Maracanã. Flamengo perdeu pro Palestino. Jogo difícil. Aí viu o Corinthians e falou, desse nós ganha. Ele já tinha que ser mandado embora agora no intervalo. Vi torcedores falando que o Corinthians perdeu porque não tinha meio campo. Mas eu vejo, não tem meio campo, não tem ataque, não tem defesa. A única coisa que tem é dívida. Flamengo já avisou que no próximo jogo vai com os reservas para São Paulo. Vai jogar o Beleléu, Gabigordo, sósia do Jorge Jesus e o Brás, mordedor de virilha no ataque. Pode cravar, eu tô cravando, hein? Eita, nós, hein? Meu Deus. Eu vou deixar de destaque pra vocês aí, Mano e Lelê, a fala do Carlos Miguel, né? Disse que falhou-se no primeiro gol, que era defensável, né? E falou também que criticou bastante a imprensa, que a imprensa tá criando uma situação terrível pro Corinthians, né? Criticou bastante a imprensa, falou que não pode ser assim. Inclusive falando de rebaixamento já nessa rodada, criando um clima terrível. Mas não foi a imprensa que pôs ele no gol do Corinthians? Ué, então. Foi a imprensa que pôs ele no gol do Corinthians. Aliás, o Antônio também falou a mesma coisa, né, mano? Sobre a imprensa, que também fica criando essa coisa. Então, mas ô Mota, o que o Carlos Miguel tá fazendo é replicar uma fala que ele deve ouvir dentro do vestiário. E isso não existe, cara, na moral. A imprensa ela tá noticiando o que tá acontecendo. Crise dentro do Corinthians, diretor batendo boca com o presidente, diretor sendo afastado do cargo, dívida bilionária que vai ser exposta pela Ernst Young, que foi a consultoria que foi contratada pelo clube. Então a mídia, ela relata o que tem ocorrido no Corinthians, o mau futebol que tem sido apresentado. Então o Carlos Miguel, pra mim ele falou uma grande bobagem nesse negócio nosso contra eles, mas cara, ele tá replicando algo que ele deve ouvir costumeiramente dentro do vestiário.
Então, nesse ponto aí, eu acho que ele é garoto, ele não merece ser execrado, não. Se fosse um Fagner, que é um cara mais experiente, um Cássio falando isso, eu acho que a crítica poderia existir de maneira até mais contundente. O Carlos Miguel, cara, por mais que ele tenha até errado no gol, era uma bola defensável, mas, cara, se não fosse o próprio Carlos Miguel, o Corinthians já poderia ter tomado um 5 no primeiro tempo, cara. No primeiro tempo. Esse resultado que aconteceu lá, Mota, 2-0, saiu de graça pro Corinthians. Saiu de graça. O time do Corinthians, ele jogou bola até os 4 minutos, Domênico, quando teve uma cabeçada do Paulinho, que o Rossi espalmou. Depois disso, só deu o Flamengo. Aí no final do primeiro tempo, o Corinthians deu até uma pressãozinha um pouco mais quando o Flamengo cansou lá, mas sem perspectiva de nada. Era uma bola jogada pra dentro da área, que alguém tenta resvalar de cabeça, a bola pode pingar dentro da área, o zagueiro vai lá e corta. No segundo tempo, teve uma chance do Kaká, cara a cara com o goleiro, que ele desperdiçou. E logo na sequência, o Flamengo fez o segundo gol numa cagada do Kaká que tentou inventar também. Eu acho que o Antônio Oliveira, Mota, até nós debatemos isso no estádio na sexta-feira. Cara, desculpa, eu sei que ele tentou, na melhor das intenções, frear o Flamengo, mas convenhamos, Mota, você mudar um esquema tático de um time que já é pouco confiável no que ele tá acostumado. Imagina você criar um fator novo contra o Flamengo no Maracanã. É suicídio, cara. Difícil, é suicídio. Não é uma garantia, Mota, que usar o esquema que já estava adotado, o 4-3-3, que o Corinthians ganharia do Flamengo. Não é isso que eu tô falando, porque o Corinthians é pouco confiável em qualquer esquema que ele utilize. Mas pelo menos, Mota, quando a gente fala hoje de entendimento tático aqui no Brasil, Domênico, o jogador brasileiro ele não tem um QI tão avantajado como o jogador europeu. E o técnico consegue mudar, Mota, no mesmo mês, 3, 4 esquemas, dependendo de quem é o adversário. O jogador brasileiro é aquele papai e mamãe, e muitas vezes o cara já tem uma falta de compreensão, ele não consegue realmente entender. Então, quando você muda, até o próprio Gustavo Henrique, na saída do gramado, falou disso. O esquema que a gente não treinou, não jogou praticamente, a gente praticamente não treinou e não jogamos juntos aí com relação a esse novo esquema. O jogador ele tem uma dificuldade realmente de você entender isso. Você jogando com 3 zagueiros, por mais que você possa adiantar um desses zagueiros para servir como se fosse o Ranieri, mas você muda o esquema, muda a característica. E para mim tá errado, porque na moral, um bom time, o time bem treinado, você não começa a se defender lá atrás, você começa a se defender lá na frente. Se você jogasse, por exemplo, com Wesley, com Romero e, sei lá, um Mosquito da vida, são 3 caras que têm fisicamente a chance de poder dar um combate, dar um abafa na saída de bola, tirar o Flamengo daquele toque de bola que eles estão acostumados, e se você entregar no meio campo lá, aquele menino que entrou lá no lugar da Arrascaeta, acabou com o jogo, tem De La Cruz, você deixa a bola cair no pé desses caras, ferrou. Então a marcação, para você conseguir se defender contra um Flamengo, é adiantar a sua marcação jogando no erro dos caras lá na frente, como o Corinthians fez com o Fluminense. Porque se você deixa os caras começarem a tocar a bola nesse meio campo, tem Gerson, Lohan, De La Cruz, você tá na merda, velho. Porque a hora que a bola pingar no pé de um Pedro, a hora que a bola pingar no pé, sei lá, de qualquer jogador, um Cebolinha da vida, tá lascado, mano. Tá lascado, porque aí já é término de jogada. Você precisa tentar brecar os caras lá na frente no início, sabe? Forçar o erro dos caras pra sair no chutão, pra você ganhar uma dividida no meio campo. E é isso que falta pro Corinthians, é até personalidade de time grande. O Corinthians contra o Flamengo, Lele, desculpa, o Amazonas deu mais trabalho pro Flamengo que o Corinthians. O Corinthians fora de casa, contra adversários mais qualificados, ele joga como um time pequeno. E eu não tô falando pra jogar exposto, eu tô falando pra jogar com vontade, com brio, honrando a camisa. E o Corinthians, cara, em nenhum momento ele fez isso. O Flamengo, quando começou a tocar a bola, os caras estavam em parafuso, Lelê. O Carlos Miguel, no primeiro tempo, ele fez umas 4 defesas, cara a cara. É absurdo a forma como o Corinthians se porta. E pra mim, o Antônio Oliveira, ele não é o único culpado, evidente que os jogadores também dentro de campo não fizeram por onde. Mas pra mim, cara, foi suicídio o esquema dele lá. Mas o que você achou do jogo, Lelê? Mano, o jogo, assim, perder pro Flamengo no Maracanã, infelizmente, na fase atual do Corinthians já é o esperado. Porque a gente sabe que a qualidade técnica do Flamengo é muito superior à do Corinthians e acho que nem o mais louco corintiano do bando vai negar isso hoje. A gente sabe das limitações do nosso elenco, tudo. Por mais que o Flamengo também estava vindo de uma fase ruim, nos últimos 5 jogos tinha vencido apenas o Amazonas, né, pela Copa do Brasil. Porque perdeu para Palestino, empatou com o Bragantino, se eu não me engano, perdeu para o Botafogo, enfim. Então a gente podia, talvez, né, com essa fase ruim, aproveitar do momento que o Tite estava sendo criticado e tudo mais, e o Corinthians, que vinha tentando uma retomada, né, buscar alguma coisa lá. Mas, tecnicamente, a gente sabia que havia um abismo entre as duas equipes, mesmo sem a Arrascaeta, mas como você falou, o Lohan é um garoto de qualidade também, que entrou no meio de campo, aí você tem Gerson,
Bruno Henrique também não jogou, né? Mas tem Cebolinha, tem outros nomes ali, De La Cruz, que jogam muito nesse setor ofensivo do Flamengo e que vão tornar o jogo difícil, né? Para sua defesa, inclusive para o time inteiro aí do Corinthians, que não é lá essas coisas, é um time mediano. E olhe lá, para mim é time de meio de tabela no Brasileiro, se a gente for enfrentar a realidade. Né? E não esse ano, mas dos últimos anos já aí a gente está colhendo ainda os frutos, né? Estamos com os resquícios das péssimas gestões anteriores e das péssimas montagens de elenco anteriores, porque também não dá para você, de um ano para o outro, aí com uma nova diretoria, você mandar todo mundo embora e contratar tudo novo, tem contrato. Então a gente ainda tem resquícios, né, dos outros times aí das últimas temporadas. Mas a questão, assim, um time que já é qualificado como o Flamengo, você já vai ter problemas em enfrentar um time desse com o seu time completinho e todo mundo bem. E aí você joga praticamente com um cara a menos em questão de intensidade e tal ali nesse meio de campo, que pra mim é o Paulinho, porque hoje o Paulinho não consegue mais agregar, né? Principalmente no principal setor de um time de futebol, que é no meio de campo. Ele não consegue marcar, ele não consegue ter intensidade, ele não consegue preencher os espaços. Então, o Corinthians anteontem, né, aliás, que foi sábado, não teve meio de campo e perdeu o jogo completamente aí. E aí, o que a gente vai ouvir, a maioria das críticas, né, dos torcedores? É criticar o Antônio pela escalação do Paulinho. Eu concordo que o Paulinho também não deveria ser titular. Porém, quem ele tinha de opção? O Rian. Outro garoto que ainda não conseguiu convencer totalmente, que ainda é um pouco afobado quando entra, faz umas besteiras e tal. Então, assim, é aquele negócio que eu vejo muita gente hoje colocando a culpa, por exemplo, no Antônio nesse sentido. Eu entendo que o Antônio também tem a sua responsabilidade, mas eu não consigo. Ai, a culpa do Antônio que colocou esse Paulinho. Porque você olha pro banco e você vê que ele quase não tem opção, gente. Né? Então, ou era o Paulinho ou era o Rian. Nos dois, eu acho que não mudaria muita coisa. Pelo menos o Rian talvez correria mais que o Paulinho. Mas é uma situação delicada, porque ele perdeu o Ranieri, que hoje o Ranieri, por incrível que pareça, e por mais absurdo que possa ser, mas é um cara que faz muita falta no meio de campo do Corinthians. E é aí que tá o erro, tá? Pra mim é um erro isso. Porque um time como o Corinthians, com a folha salarial que tem o Corinthians, não pode perder um jogador como o Ranieri e sentir tanta falta assim e não ter uma reposição. Isso é um absurdo. Mas isso é culpa de quem? Da diretoria, que monta esses elencos, gasta horrores com esses elencos, e o que a gente tem é isso aí. Então, tudo bem, eu entendo as críticas também ao Antônio, também ao Paulinho e tudo mais, mas você vê que é um coletivo de coisas e que uma coisa vai né, causando a outra. O fato de você não ter reposição faz o cara ter que jogar com o Paulinho, porque ele quase não tem alternativa. Mas, ô Lelê... Seu Maurício, o senhor tá muito blasé pra um time que tá quase na zona do rebaixamento, como o Corinthians. Não, mas o RG, eu venho falando isso há muito tempo. O Corinthians hoje é uma vergonha. A Lelê falou do negócio do Antônio Oliveira, ele insistiu com esses caras aí, Paulinho, de vez em quando Fausto Vera, que é outro argentino de sangue doce aí também. Porra, você contrata um argentino pro teu meio campo, você quer aquele cara que entra mastigando um bife cru, velho, um guia azul da vida. Aí vem esse argentino iguatemi do cacete aí, velho, de gelzinho no cabelo, dá a impressão que ele não quer estragar a Lacoste que tá, sabe, dado nó no ombro, o suéter dele, vai cagar também. O negócio é o seguinte, Lelê, por exemplo, o Rian. É um moleque que deveria ser testado. Se você tem dois pereba lá, Paulinho e Fausto Vera, que entram lá e se arrastam em campo, na boa, se o Paulinho, RG, ele for disputar uma corrida com um cara de 70 anos que tá acostumado a correr de final de semana, é capaz dele perder. Comigo. Vou disputar comigo. Ô, RG, se pegar uma São Silvestre da terceira idade, o Paulinho não chega no pódio, você pode ter certeza. Não dá mais. Não, e o pior de tudo, mano, é que assim, beleza, aí a gente tem a questão do Paulinho, mas só que a com gente relação pode... ao Rian, ô Lelê, que eu ia falar, cara, você vê, por exemplo, o Lohan. Quantas vezes você vê esse moleque jogar com a camisa do Flamengo? Quantas vezes esse moleque jogou? Entrou contra o Corinthians, mano. O moleque deitou no jogo. Então não tem que ter medo de pôr moleque se você tem no banco um encosto. Um cara que não tá jogando porra nenhuma. Tem que colocar moleque mesmo em campo pra mostrar pra diretoria que você tá insatisfeito. Porque, Lelê, é um absurdo a diretoria do Corinthians aí falar de renovação de Paulinho. Tá de brincadeira, mano. Esse era o ponto que eu ia chegar.
O Corinthians virou um resort, essa porra desse time. Um monte de cara encostado lá que não tá jogando merda nenhuma. Ah, mas tem história no clube. Tem história, leva pra tua casa, velho. Faz um churrasco pro cara. Nossa. Agora renovar contrato com o cara por mais um ano, 2 anos, aí porque, teve história. Olha quanto ganha o Paulinho. O Paulinho hoje no custo-benefício, se ele ganhasse um salário mínimo pro Corinthians, ele já seria ruim. Ele dá prejuízo. Então é um absurdo, Lelê, esse tipo de condição. Então o Antônio Oliveira, pra mim, ele peca nesse sentido. Porque, por exemplo, quando ele começou a bancar o Wesley, quantas vezes a gente viu o Wesley sair de jogo, ou então ele era banco em determinadas partidas, pra jogar Yuri Alberto, pra jogar Mosquito, pra jogar Romero, pra jogar o raio que o parte. O Wesley sempre alternando titularidade. Quando ele começou a bancar o moleque tá jogando. Quando ele começou a bancar o Bidon tá jogando. Então banca o Rian também. Sabe, é um medo da porra. A torcida do Corinthians prefere 1000 vezes ver o time perder com um monte de moleque em campo, mas moleque quer dar o sangue, quer mostrar a cara, do que esse monte de gato gordo que o Corinthians tem no elenco, que tá empurrando com a barriga há muito tempo pelo nome que tem. Esse Fagner aí é outro. Tá jogando com o nominho aí há muito tempo. É um cara que vive de um cruzamento ou outro. Aí quando o Fagner dá uma assistência pra gol de alguém, olha, tá vendo? Fala do Fagner agora. O Fagner, Domênico, até pela escassez de laterais direitos no Brasil, se ele tivesse o mínimo de vontade ainda, ele brigaria por titularidade na seleção brasileira. Se não fosse titular, poderia ser banco. Aí sim. Aí mudou. Parabéns, Agora mano. mudou. Agora fala aí, veio. Lelê. É o Maurício que eu conheço. Aí ele botou uma salva de palmas da plateia. Aí ele botou uns 20 anos atrás. Aí ele foi Agora bem. sim. Olha, finalmente, hein? Tá ligado? Meteu um tá ligado e foi embora. Tá muito Nutella. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pano e fez assim, ó. Jogou pra cima. Eu não tava Acabou o entendendo. pano. Acabou o pano. Agora acabou o pano. Eu não tava entendendo aquele blazezinho do começo do programa. Comentarista de Lacoste. Aí não dá. Cara, a zoação é válida, isso é muito bacana, né? O Corinthians a gente sabe, velho. Falando do Corinthians, é uma draga. É o que o Mano aí falou. O time do Corinthians é uma bagunça, todo mundo sabe disso. E ainda tem comentarista, né, de uma emissora aí, dizendo que não, que o Corinthians ressuscitou morto. Eu nunca vi morto ressuscitar morto. Nunca vi um defunto, um falecido ressuscitar outro. Porque o Corinthians, pelo amor de Deus, há tempos que o Corinthians é um time morto, é um defunto. Aí vai dizer que o Corinthians ressuscitou o Flamengo, querendo enaltecer a derrota do Corinthians. Aí tá de sacanagem, né? Tá de muita sacanagem. Enfim, agora vamos aguardar o próximo jogo do Flamengo, que vai ser contra o Bolívar. Deixa eu só ver aqui, confirmar quando é que vai ser esta partida, tá? Vai ser na quarta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Este jogo é muito importante. Este jogo, Flamengo e Bolívar, da Libertadores da América. É um jogo importantíssimo no Maracanã e o Flamengo é vencer, vencer e vencer. Nada de pensar em derrota, nada de pensar em empate. Esse jogo é vencer, vencer e vencer. Tem que entrar com tudo. Tem que jogar o futebol que jogou contra o Corinthians. É esse futebol que a gente quer ver o Flamengo praticar. Pra cima do adversário, jogando bem. Jogando bem. A boa notícia é que, segundo o portal GE, a Arrascaeta vai estar de volta ao Flamengo já para esta partida contra o Bolívar. Mas vamos ver se ele já vai voltar como titular, porque o Lohan tá jogando o fino da bola. Enfim, então já comenta aí, deixa a opinião de vocês por que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!